Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Wellington, eu sou administrador e hoje eu conheço 23 países, tá? Já ganhei 2 prêmios internacionais e eu quero falar com você, caso você já tenha tentado alguma vez fazer um curso de inglês ou se você tentou, estudar por conta própria, só que por algum motivo não conseguiu, tá? Esse vídeo aqui é para você. Mas, caso você não tenha como prioridade o inglês em 2020, caso você queira adiar mais uma vez esse sonho, deixar para lá, se você não acha que isso é importante para você, eu acho que nem vale a pena você ver esse vídeo, porque esse vídeo é voltado para aquelas pessoas que têm aquele sonho, de assistir um vídeo sem legendas, um filme, ou então ouvir uma música em inglês, sua música favorita, entender essa música inteira. Ou imagine só, você lendo um livro, viajando para outro país, estudando, imagine estudando em outro país. Se você tem algum desses sonhos, de realmente destravar o inglês, para que o inglês não seja mais um pesadelo, eu vou contar uma coisa para você que ninguém me contou, tá? Eu vou contar para você tudo aquilo que eu sempre tive vontade que alguém me contasse, até eu atingir o nível que eu tenho hoje do inglês. E a primeira coisa que eu queria falar com você é: você está fazendo escolhas erradas, sem nem saber que você está fazendo. E esse para mim é o que mais me dói, tá? Porque quando a gente pensa em inglês, acontece o seguinte efeito, que eu gosto de chamar de efeito técnico de futebol, que é o seguinte: muitas pessoas, elas começam aulas de inglês numa escola A, numa escola B, e ela passa mais ou menos 2 meses, 3 meses estudando, só que a pessoa odeia, tá? Ela odeia essa escola. E aí o que acontece? Quando ela sai dessa escola, a ação natural dela é fazer o quê? No próximo ano. Geralmente sempre no próximo ano que as pessoas deixam para fazer isso para tomar essa decisão, Então ela vai para a escola B. E aí qual que é o grande problema? Várias pessoas da escola B também tiveram uma experiência negativa e de repente vão para a escola A. E por que é o efeito técnico de futebol? Não sei se vocês gostam de acompanhar futebol, mas muitas vezes um técnico que ele é colocado como grande culpado pelos resultados negativos de um time, ele é péssimo nesse time, todo mundo não gosta dele, coloca a culpa nele, a torcida, a imprensa e tudo mais, aí ele é demitido. De repente, esse técnico que era o problema do time, na outra semana é contratado por outro time, como a grande solução, como a grande esperança. Mas para um pouquinho e pensa, como que esse técnico, que era um grande problema, se tornou do dia para a noite uma grande solução? Parece um pouco incoerente, Então, a primeira grande escolha, a decisão errada que muitas vezes a pessoa toma quando a gente fala em inglês ela sai da escola A e ela acha que é só trocar para a escola B que tudo vai mudar. E não vai mudar. Ela fica frustrada mais uma vez e tem um baita problema. Então, essa escolha da escola de inglês, essa escolha do método de estudar inglês, ela está sendo feita de um jeito muito errado. E eu quero que você pense um pouquinho. Para você, qual que é o melhor método? É um método com aulas em grupo? É um método que possui aulas individuais? É aula VIP? É aula VIP com um professor brasileiro? É aula VIP com um professor nativo da língua inglesa? Pode ser um americano, pode ser um britânico, um australiano, um nigeriano. Qual é? É um método que utiliza mnemônica? É um método que utiliza mais gramática? Qual é o método que é bom para você? Quando a gente pensa no aprendizado do inglês, nós temos que escolher o método que mais se adequa ao nosso momento. Hoje, o que eu preciso? Então, na maioria das vezes, as pessoas elas tomam decisões erradas, porque elas acham que a tecnologia é a grande coisa que vai mudar esse aprendizado dela. Ela pensa que é o preço, ela pensa que é o livro. E o que ela faz? O que ela faz de errado? Ela acaba não tomando essa decisão baseado na forma que ela aprende melhor. Então esse é o primeiro grande problema. Qual que é o segundo grande problema? Que muita gente toma essa decisão achando que encontrou a melhor solução de todas, que é fazer um intercâmbio como sendo uma bala de prata.
Eu já fiz intercâmbio para ensino de idiomas, gente, e o que acontece, eu fiz uma pesquisa muito grande sobre isso, a pessoa começa a fazer aula no outro país, 2 semanas ou um mês, né, geralmente são intercâmbios de curta duração, e ela acha que isso vai mudar a vida dela. E acontece que não, gente, isso não acontece, mágica não acontece. Você não vai para o país sem saber o verbo to be e de repente você vai aprender tudo em uma semana, em um mês, em 2 semanas. Isso não acontece. Intercâmbio não é bala de prata. E é muito interessante porque muitas vezes o que acontece? Eu vi isso com uma colega de quarto, inclusive. Ela fez um intercâmbio de 3 meses. Durante 3 meses ela reclamou do país, reclamou da escola, reclamou dos colegas. E quando ela voltou para o Brasil, o que ela colocou no Facebook e no Instagram foi a melhor experiência da minha vida. Eu aprendi muito inglês. Só que eu vi isso, é mentira. E como ela pode assumir para a sociedade, porque ela fez um investimento muito alto, que ela fez uma decisão errada. É algo mais difícil de fazer, né? Então essa é a segunda grande escolha errada que a gente faz. A terceira grande escolha errada tem a ver com entender qual é o nosso nível de inglês. Se eu perguntar para você que está aí do outro lado, qual é o seu nível de inglês, sabe o que você vai me responder? Básico, intermediário, avançado, de um modo geral. Mas existem 2 questões quando a gente responde essa pergunta. Primeiro, eu posso ter um idioma incrível, posso ter um domínio do idioma português. Eu sou fluente em português, eu sou nativo em português. Só que será que eu consigo escrever num nível avançado em português? Eu sou nativo em português, mas meu nível de escrita, ele é tão avançado assim? Talvez não. Será que eu consigo falar com a mesma qualidade que eu consigo ouvir? Muitas vezes nós ouvimos muito mais, nós entendemos o que está sendo falado, mas nós não conseguimos responder com palavras no mesmo nível. Você consegue usar palavras como cabedal, você consegue usar palavras como você usa no dia a dia, todavia, você sabe o que significa, mas você usa na sua fala? Talvez não. E a mesma coisa acontece com o inglês. O seu nível não é simplesmente básico, intermediário ou avançado. Ele varia conforme a habilidade que você está avaliando. E isso acaba acarretando um grande erro. Muitas pessoas estudam 3 meses, mais ou menos, eles têm um pouco, né, já têm um conhecimento do inglês, e quando elas vão estudar em uma outra escola, elas querem começar pelo nível básico novamente. E imagina, você não precisa rever tudo isso de novo, você já sabe, mas você vai e volta de novo no nível básico. E isso acaba sendo um grande problema, porque você sempre anda e você acaba tendo um voo de galinha. Você nunca vai além desse nível, você nunca consegue ultrapassar essas barreiras. Então esse é um grande problema que as pessoas cometem, e eu não quero que você também cometa esse tipo de problema, tá? Outra questão, outro grande erro quando a gente está falando em ensino de idiomas. Mas Wellington, qual que é o método perfeito? Qual que é o melhor método? A resposta para você é: depende. Qual é o melhor método para você que está aí do outro lado? Será que você está escolhendo o método correto? Muitas vezes, quando a gente está falando de método, nós achamos que o método é uma grande solução. Só que se você não estudar, se você não ter disciplina, você pode ter o melhor método possível, só que você não vai ter resultado. Por quê? O método por si só, ele não faz milagre. Adianta alguma coisa eu ter a melhor ferramenta, eu ter uma Ferrari e eu não saber dirigir essa Ferrari? Não adianta nada. Então esse é outro grande erro, né? Outra grande decisão errada que a gente toma quando se trata do aprendizado do inglês. Próxima questão que eu quero trazer para vocês, que eu quero trazer alguns dados para vocês, quero que vocês pensem nisso.
quando você começar a pensar, né, em estudar inglês. 5% das pessoas, foi feita uma pesquisa pela British Council, somente 5% dos brasileiros falam inglês. E eu quero que você reflita um pouquinho se isso é pouco ou muito. 5%, gente, 5%. E eu quero que você, antes de você pensar numa escola de inglês, você tem algum amigo que já fez aulas de inglês em alguma escola, que já pagou, já pagou por uma escola de inglês? E quantos desses amigos que você tem já desistiram dessa escola? Às vezes o motivo é dinheiro, é financeiro, mas às vezes não é. E quantas pessoas das que entram na escola terminam o curso e vão até o final? É algo que a gente tem que começar a pensar, a gente tem que começar a ter uma análise sobre esses motivos para entender um pouquinho por que só 5% das pessoas falam inglês. E nós temos muitas vagas incríveis que precisam de inglês intermediário e você não encontra pessoas com inglês intermediário. Nessas experiências que eu tive ao redor do mundo, o que eu mais pude perceber era pessoas com 5, 6, 7 anos de curso de inglês a vida inteira e na hora de falar não sabiam abrir a boca, não conseguiam falar, elas ficavam travadas. Então será que adiantou fazer inglês por tanto tempo se em coisas básicas a pessoa não consegue falar? Mais uma coisa que eu quero que vocês pensem. E o último ponto que eu queria trazer para vocês é: quase todas as pessoas deixam para janeiro começar esse início, né, do aprendizado do idioma inglês. E eu quero perguntar para você